Fala, seus sarradores! Gabrielzão na área, trazendo um quadro novo pra vocês. Agora eu vou falar da carreira dos jogadores de futebol. O primeiro jogador tanto quanto polêmico, mais polêmico que Mamilos. Não, nada a ver, irmão. Ele é o rei do Danone. A galera tá chamando ele agora de Didico, Adriano Imperador. Vamos ver como foi? Vamos um pouco da história do Adriano. Adriano nasceu 17 de fevereiro de 1982. Sim, galera, ele tem 34 anos. Sim, ele poderia estar jogando. Sim, ele poderia ser o camisa 9 da seleção. Mas graças ao bom Deus, Gabriel Jesus resolveu aparecer para iluminar a gente. 3 jogos, 3 gols. Mas beleza, voltando aqui, ele nasceu na Vila Cruzeiro, comunidade aqui do Rio de Janeiro, onde ele continua indo, ele não deixou seus laços. E fica postando foto, cortando o cabelo no meio da rua, tomando sua boa e velha cerveja. Então o Adriano Imperador continua vivendo o que sempre viveu, só que com um pouquinho de grana no bolso, né? Didico começou sua carreira no Mengão, nas categorias de base do Flamengo, e foi promovido aos 18 anos em 2000. Nesse mesmo ano, ele foi convocado para a seleção brasileira depois de fazer 10 gols em 24 jogos, mas isso não era mais surpreendente. O mais surpreendente dele era a forma física. Com 18 anos, o bicho já era socadinho, forte pra zóio. Depois ele virou o que virou, né? Adriano foi contratado em 2001 pela Inter de Milão. E pasmem, Adriano foi trocado pelo Vampeta. Vampeta. Isso mesmo, galera. Vampetão da massa foi para o Flamengo em troca de Adriano Imperador. E você acha que a parada acaba aí? O Flamengo ainda deu 5 milhões de reais por isso, cara. 5 milhões de reais por isso. Não dá pra acreditar. Até hoje, uma das piores transações da história. Adriano estreou no mesmo ano pela Inter de Milão e na sua estreia meteu um gol no Real Madrid. Um puta golaço por sinal, mas isso não fez dele titular, não. Não fez dele titular e nem fez ele se manter na Inter de Milão. Coisa que acontece com vários garotos, né, na Europa, principalmente lá na Inter, né? Aconteceu isso com o Felipe Coutinho, que foi emprestado pro La Coruña e tal, que chegou lá com 18 anos. E agora vamos ver se o Gabigol vai dar certo lá, né? Porque Inter de Milão, vão perder esse costume de ficar emprestando jogadores, que vocês têm cada craque que vocês perdem. Adriano ficou entre 2001 e 2004 sendo emprestado para a Fiorentina e depois para o Parma. Mas eu acho que ninguém quer saber muito da passagem dele pelo Fiorentina e pelo Parma não, né? Então vamos pular essa parte chata. Didico voltou em 2004 para a Inter de Milão e nos seus 16 primeiros jogos ele marcou 15 gols, quase um gol por jogo. Tinha que virar titular, né? Finalmente Didico virou titular e começou aí a virar o verdadeiro imperador. Aí, Gabriel, por que era imperador? Isso aí foi uma alusão ao imperador romano Adriano. Tá pensando o quê? Gabrielzão também é história. Na Inter de Milão, ele ganhou a Copa da Itália 2004, 2005, 2005, 2006 e os campeonatos italianos 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009. 4 seguidos, isso mesmo. Adriano ganhou título pra zóio, mas nenhum internacional. Lá na Inter ele jogou com algumas lendas do futebol, como o craque Seedorf, que jogou aqui no meu fogão. Ah, moleque, eu adorava ver o Seedorf jogando, porra. Era uma pressão, era bonito pra zóio. E também ele fez a dupla de ataque dos sonhos com o deus do futebol, Ibrahimovic. Porra. Só pra vocês terem noção de como o Adriano era idolatrado, ele usava a 10 e Ibrahimovic a 8. Ou seja, o deus do futebol usava a camisa 8 e o Adriano 10. Então o Adriano é maior que o deus do futebol, Ibra. Imperador começou a sua derrocada a partir de 2006, quando seu pai morreu. Ele era muito ligado ao pai e isso fez ele ficar numa depressão profunda. Então, em 2006, ele quase não marcou nenhum gol pela Inter de Milão e ainda teve aquela Copa do Mundo, onde a gente tinha o nosso quarteto fantástico. E a gente foi eliminado pela França numas quartas de final que ninguém esperava. E ele acabou sendo muito criticado. Então, isso virou uma bola de neve e o cara deixou de ser o cara.
Os problemas continuaram, a condição física do Adriano não era mais a mesma, ele não estava conseguindo jogar, estava deprimido. Então ele foi à imprensa italiana avisar que estava realmente com depressão e estava viciado em álcool. Em 2008 ele voltou para o Brasil e ficou treinando no CT do São Paulo. Depois de perder 3 quilos, a diretoria do São Paulo resolveu entrar em contato com a Inter de Milão para ele ficar emprestado, só por 6 meses, para ele jogar Libertadores. Jogou a Libertadores, fez 16 gols em 28 jogos, mas infelizmente o São Paulo foi eliminado pelo Fluminense num jogaço. O Fluminense também tinha um timaço, o Washington, o Dodô jogando pra cá, fazendo vários gols bonitos. Aquela Libertadores que o Fluminense chegou na final, né? Acho que foi a única final que o Fluminense chegou, né? Enfim, Adriano fez bonito, não foi campeão, mas se recuperou e voltou mais uma vez para a Inter de Milão. Na sua volta à Itália, ele jogou muito bem, jogou a Champions, uma participação super importante. E em abril de 2009, ele simplesmente sumiu, desapareceu. Cadê Adriano? Cadê Adriano? Parou de treinar. Cadê Adriano? Sumiu. Então começaram vários boatos, entre eles que ele tinha sido sequestrado e morto por traficantes aqui no Brasil. Estava no Brasil sem autorização da Inter de Milão, mas ele estava na Vila Cruzeiro com a família. Depois da merda toda que deu, ele resolveu à imprensa e avisar que ia parar de jogar por um tempo. Isso mesmo, Adriano deu uma pausa na carreira. Depois de 3 semanas paradão, vivendo bom vivant, Adriano rescindiu seu contrato com a Inter de Milão. E 2 semanas depois, ele foi anunciado pelo Flamengo. Naquele mesmo ano que ele jogou junto com o Petkovic e foi campeão brasileiro. O Adriano foi o artilheiro, meteu cada gol bonito pra zóio, gol de cobertura, de tudo quanto é jeito. Porra, jogou demais. Aí todo mundo ficava se perguntando pra que Adriano joga sua carreira fora. Infelizmente, depressão é uma parada pesada. Em 2010, Wagner Love se juntou a ele e fez o ataque do ano, o Império do Amor. Que nomezinho ruim que deram pra isso. Mas jogaram muita bola, lembra do gol que eles fizeram uma série de bola, que um ficou tocando pra um, tocando pro outro e assim vai. O único campeonato que eles jogaram junto foi o Carioca, e nesse Carioca eles foram vistos pro meu fogão. Só que no pênalti que o Adriano perdeu não, o Jefferson agarrou. A galera começou a polemizar isso, começou a falar que o Adriano já não tá mais o mesmo. E aí o Flamengo foi eliminado na Libertadores e logo depois veio a polêmica. Adriano estava envolvido com traficante de drogas. Era o que dizia, né? Diziam que ele tinha comprado 2 motos de traficantes e tinha botado o nome da mãe de um deles. Adriano ficou aparente na mídia nacional toda e teve que dar até depoimento pro Ministério Público. Então ele veio falar que tinha proposta do exterior, coisa e tal. Em maio de 2010, dizem que ele deu uma fugidinha do Brasil. Adriano acertou com a Roma, assinou um contrato de 3 anos. Mas mais uma vez não deu certo. E em 2011, ele rescindiu seu contrato por indisciplina e não marcou nenhum gol. Queria voltar para o Flamengo em 2011, mas o Lucha não deixou, falou que ele não tinha perfil para o Flamengo. Então o Ronaldo pediu para ele ir para o Corinthians. Então a diretoria do Corinthians liberou a pedido do Ronaldo. Só que ele passou algumas semanas se recuperando a forma física, e quando ele finalmente ia estrear, um cara muito azarado, cara, rompeu o tendão de Aquiles. Ficou apenas 6 meses fora. Só que o cara é tão iluminado que quando ele voltou a jogar e fez seu primeiro gol, o gol dele foi praticamente o gol do título de 2011 do Corinthians. Então o cara passou um tempão fora e quando volta, mete o gol do título do Corinthians. Cara, tem estrela, né? Em 2012 começou o ano como reserva, mas quando passou a ser titular, passou a ter uma sequência de jogos e conseguiu a confiança do Tite. Mais uma vez ele deu uma porrada de casos de indisciplina e foi mandado embora pelo Corinthians. Em 2012, depois de sair do Corinthians, mais uma vez, o Imperador voltou! O Imperador voltou! Ah! Isso mesmo, o Adriano acertou pela 3ª vez com o Mengão. Só que continua se envolvendo em polêmica. Eu acho que Rio de Janeiro não é um lugar muito bom para Adriano, não. Eu acho que ele se perde, né? Voltou mais uma vez pro Rio, estava fora de forma. Falou para a torcida maravilhosa do Mengão que não ia conseguir dar tantas alegrias para a torcida. Então, mais uma vez, decidiu seu contrato. E depois de 22 meses sem jogar, várias fotos de Adriano deitado em cadeira de praia, curtindo bem bom,
só se divertindo. O Adriano resolveu voltar a jogar bola e assinou com o Atlético Paranaense. Assinou um contrato de produtividade para jogar Libertadores 2014. Ele marcou seu primeiro gol na eliminação do Atlético, por 2-1. Em abril de 2014, depois dele ter faltado mais 2 treinos, Adriano teve mais uma vez seu contrato rescindido. Não aguento mais falar isso nesse vídeo, bora! Depois de quase 2 anos parado, mais uma vez, Adriano assinou com o Miami United, da 4ª divisão dos Estados Unidos. Mas, cara, você via Adriano jogando naqueles campos lá da Itália, da Europa, sensacionais, e você vê ele jogando na 4ª divisão da Itália, sério, chegava a dar uma dor na alma. De verdade, era triste de ver. Só que ele não aguentou muito tempo. Queriam que ele jogasse vários amistosos e tal. Aquela coisa americana, marqueteiro, adora ficar aparecendo em tudo que é canto. E Adriano não quis, veio pro Brasil e falou que não queria mais jogar bola. Então, desde então, Adriano não joga mais futebol. Essa foi a carreira dele por clubes. Mas aí, tá aí um motivo de orgulho pra gente. Foi Adriano na seleção brasileira. Pela seleção brasileira, Adriano ganhou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005. E ele foi o artilheiro e o melhor jogador das 2 competições. O cara era sensacional. E sem dúvida o melhor jogo dele pela seleção brasileira foi aquela final da Copa América de 2004. Contra a Argentina, Brasil disputando a primeira final de Copa América contra a Argentina. A gente perdendo de 2-1. Os argentinos brincando, Tevez, D'Alessandro brincando pra zoar na nossa cara, ele tirando onda com a gente, mas foi punido. Por quê? Porque nós tínhamos os melhores jogadores do mundo. Simplesmente, 48 do segundo tempo, Adriano recebeu aquela bola que ele ajeitou o corpo, virou e plim! Aquelas porradas que ele dava, era bonito pra caralho. Ah, caralho, que saudade que eu tenho dessa porra! Então meteu um golaço, foi pra pênalti e o Brasil ganhou dos pênaltis. E Parreira depois ficou sacaneando os argentinos. Sério, não tem como esquecer. Depois disso teve a Copa de 2006, em que a gente passou aquele vexame contra a França. Não foi legal, o Adriano já estava com a sua depressão, só marcou 2 gols, começou a ser muito criticado pela mídia. Então ele parou de ser convocado para a seleção brasileira. Em 2009, depois de ser artilheiro pelo Flamengo, o Brasil inteiro pressionou e ele foi convocado para a seleção brasileira. Mas não foi titular, não teve grande destaque. E em 2010 também não foi convocado pelo Dunga para jogar a Copa do Mundo. E desde então, Adriano Imperador nunca mais voltou à seleção brasileira. Desculpa a risadinha que tem alguém aqui balançando os braços igual um bonecão do posto. É tetra, porra! Enfim, Adriano nunca mais foi convocado. E é isso que aconteceu, galerinha. Então é isso, seus sarradores, quadro novo no canal. Falando de Adriano, adoro Adriano, o cara é um ídolo da minha vida aí, principalmente meu início de adolescência. Jogava muita bola, eu me inspirava no chute dele. Então é isso, seus sarradores. Quem gostou, curte, compartilha, comenta e deixa aí dica pro próximo jogador pra ser contada a história, beleza? É isso, é nóis!